Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, bom dia. Terça-feira, 7 de junho. Vamos falar de avicultura e suinocultura pela próxima meia hora. Veja os destaques do dia. Coreia do Sul suspende tarifa e pode ampliar compras do Brasil. Grande fornecedor de carne de frango, o país pode expandir a presença no mercado sul-coreano com carne suína. Entram em vigor alterações do Ministério da Agricultura e Pecuária para plano de prevenção à influenza aviária. Vamos saber o que mudou e entender a importância do plano para manter o status sanitário da avicultura brasileira. Tudo isso e muito mais, Ligados Integrados, já está começando. E a gente começa esta terça-feira com um recado importante para você que é produtor e produtora do estado de São Paulo. Hoje, 7 de junho, é o último dia para realizar a declaração de vacinação contra a febre aftosa e brucelose. A declaração deve ser feita online através do Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, o GEDAV. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, é preciso declarar as espécies vacinadas que fazem parte da propriedade, como os suídeos e as aves. A não declaração pode acarretar em cobrança de multas aos produtores. Mais informações sobre a declaração de vacina você encontra no site que está aparecendo aí na sua tela. E ainda falando em sanidade, no início do mês entraram em vigor alterações do Ministério da Agricultura e Pecuária para o Plano de Prevenção à Influenza Aviária e Controle e Prevenção a Newcastle. Vamos saber o que mudou e entender a importância do plano para manter o status sanitário da avicultura brasileira. Já está com a gente o Bruno Pessamilho, auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Muito bom dia para você, Bruno. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvintes do programa Ligados Integrados. Um prazer estar aqui com vocês para poder falar das nossas alterações no plano de vigilância de Newcastle Influenza. Prazer é todo nosso. Vamos lá, então. Quais foram essas alterações no plano que entraram em vigor agora no começo desse mês, Bruno? Bem, nesse primeiro momento, foram alterações bem simples no sentido de flexibilizar o trânsito de aves e de resíduos que a gente vinha controlando de uma forma mais incisiva, mas diante da boa condição de status sanitário do Brasil, lembrando que o Brasil é livre de influenza aviária e também somos livres da doença de Newcastle, diante dessa condição a gente reviu algumas exigências para o trânsito de aves e resíduos. E uma das principais mudanças foi que para o trânsito de aves de descarte, tanto de reprodução como aves de postura comercial, o trânsito só era permitido para fora do estado quando destinado a um abatedouro com um serviço de inspeção federal, e a GTA, a Guia de Trânsito Animal, era emitida então somente por um médico veterinário oficial do órgão estadual. Agora a gente entendeu, numa nova revisão da influenza e Newcastle no Brasil, dessa condição favorável de doença livre, considerando que não há diferenciação entre os estados sanitários de um estado e do outro, já que todo o país é livre, a gente flexibilizou essa exigência, permitindo então que essas aves de descarte, de reprodução e de postura possam ser abatidas fora do estado, sem a exigência de uma GTA emitida por um médico veterinário oficial e também permitindo outros abatedores, não somente abatedores com serviço de inspeção federal, que podem então abater essas aves. A condicionante é que aquele emissor da GTA consiga uma aprovação prévia do abatedouro, que terá condições então informar se tem condições ou não de receber essas aves. Então essa foi uma mudança significativa, porque muitos estados não tinham uma abatedouro suficiente para abater suas aves de descarte. Então a gente vinha enfrentando problemas com alguns produtores que queriam então abater aves em outros locais, outros estados não tinham, porque não tinham disponibilidade dentro do seu estado. Então com isso a gente facilita também esse trânsito para o encerramento desses lotes. Essa foi uma das mudanças. Uma outra mudança foi também que nós flexibilizamos o trânsito de resíduos, seja de cama e esterco e resíduos de incubatório, que antes também era proibido para sair de um estado para o outro, só podia ser transitado quando esse material sofria algum tratamento térmico.
E agora nós também, em função do status sanitário único do país inteiro, entendendo que não há diferença de status sanitários hoje entre um estado e outro, nós resolvemos flexibilizar também esse trânsito, permitindo essa movimentação de resíduos que pode ocorrer, e ela ficaria somente restrita agora em casos do lote apresentar algum problema sanitário, alguma doença ligada ao Programa Nacional de Sanidade Avícola. Então, com isso, a gente flexibiliza o trânsito de aves, estercos, de resíduos, né, da produção avícola de forma nacional também. E aí você disse, é importante a gente destacar que o Brasil é livre tanto de influenza aviária como também de Newcastle. Agora, se nas propriedades o produtor tiver alguma suspeita de uma dessas doenças, aí essa história, todas essas alterações que você acabou de dizer para a gente, isso muda um pouquinho? Isso muda completamente, porque o Brasil é livre dessas doenças, mas existe uma normativa, Instrução Normativa 50, de 2013, que ela obriga a notificação de qualquer suspeita de Newcastle influenza. Então, num caso de notificação de uma suspeita de doença, aí sim, essa propriedade ela fica interditada, fica sob investigação e não sai nada dela, não sai nem aves, nem esterco, nem resíduo, nem ovos, até que essa investigação seja concluída. É importante esclarecer para o produtor, para os veterinários e para todo o corpo técnico e as pessoas envolvidas na produção avícola que a notificação da suspeita de influenza no Newcastle ela é obrigatória, ela é um ato normativo que exige essa notificação. Uma vez notificado, o serviço veterinário oficial vai à propriedade investigar se aquela notificação é ou não compatível com o Newcastle influenza. Porque muitas vezes o produtor pode se enganar, fazer uma notificação, mas nós, numa avaliação técnica, podemos definir que não se trata de fato de uma suspeita. Se essa suspeita for descartada, a propriedade segue com a sua produção sem nenhuma alteração. Em casos da suspeita ser enquadrada como uma causa provável, um caso provável, uma suspeita, né, provável, aí sim a propriedade fica interditada com colheita de amostras para exames laboratoriais, que demoram hoje em torno de 10 a 15 dias para que a gente possa ter o resultado final e a propriedade ser liberada para seguir com a sua produção. Então, realmente, em casos suspeitas, esse trânsito não é permitido. Certo. Bruno, então a gente está falando do plano de prevenção da influenza e de controle e prevenção da Newcastle aqui no Brasil. Esse plano de prevenção, ele existe desde 2006. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse plano para a gente fazer a manutenção do nosso status sanitário. Perfeito. É importante lembrar que a influenza aviária e a doença do Newcastle são as principais doenças da avicultura, não só no Brasil, como no mundo inteiro. São as doenças que são capazes de causar enormes impactos econômicos e, inclusive, o fechamento das nossas fronteiras para exportação dos nossos produtos. Então, é fundamental que os países tenham medidas de mitigação de risco, de prevenção contra essas doenças. Né? A gente fala que essas doenças equivalem à avicultura, assim como a aftosa equivale à produção bovina. Então, são doenças que causam impacto, fechamento de mercados, exigem o sacrifício dos animais, porque elas também são patogênicas para os animais, causam uma mortalidade alta. Então, é fundamental que o país tenha um plano de vigilância, que a gente mantenha todo um estado de atenção, de estado de alerta, para evitar que essas doenças entrem no país e, caso ela venha entrar, em algum caso, um caso eventual, que a gente possa ter todas as condições de eliminar essa doença o quanto antes, de uma forma rápida e eficaz. Então, o plano de prevenção, ele visa não somente a prevenir essas doenças, como todas as consequências que isso gera. Manutenção de mercados, manutenção dos negócios, produção avícola, exportação dos nossos produtos, ou seja, toda a cadeia avícola funcionando de uma forma com segurança. É fundamental que a gente tenha um plano de vigilância. E, só enfatizando que outras mudanças virão também, a gente está prevendo alguma mudança no plano de vigilância na parte de coleta de amostras laboratoriais, então a gente está ampliando a nossa amostragem de coleta de amostras, porque é importante não somente dizer que não tem, mas provar que não tem. A gente precisa provar para os nossos compradores, lembrando que o Brasil exporta mais de 30% da sua produção, então a gente precisa provar para os países parceiros que nós não temos. Então não basta dizer que não tem. A gente precisa procurar a doença, coletando amostras laboratoriais em granjas, submetendo elas aos testes de Newcastle influenza e com o resultado negativo a gente poder validar, certificar e ter essa segurança não só para a gente, para os nossos produtores, mas também para os nossos compradores e parceiros comerciais.
Claro, e é importante a gente reforçar também que esse nosso status sanitário é grande responsabilidade também do bom manejo que vem sendo realizado pelos produtores lá nas granjas, né? E aí a gente reforça que no Brasil a influenza aviária de alta patogenicidade nunca foi registrada e o último foco da Newcastle ocorreu em aves de fundo de quintal em 2006, que a gente fala que são aqueles pequenos produtores, né? Que não fazem parte da integração. É claro que a gente tem que reforçar, então, o bom manejo que deve continuar sendo feito tanto pelos integrados, que tem todo o acompanhamento das agroindústrias, como também os produtores independentes. Perfeito. E é fundamental dentro do manejo um destaque maior aos procedimentos de biosseguridade, que são os procedimentos de limpeza, desinfecções, evitar a entrada de visitantes, desinfetar equipamentos, materiais, veículos, né? Todo um protocolo de segurança das pessoas que vão entrar nessas propriedades, com uso de uniformes, controle de roedores, ou seja, é uma série de procedimentos necessários para que a gente possa fechar a granja contra os fatores de riscos que são capazes de introduzir Newcastle influenza. Newcastle influenza ela pode ser introduzida via água, via insetos, via roedores. Então é importante a gente cercar a propriedade com controles de biosseguridade contra todos esses fatores de risco. Perfeito. Alterações entraram em vigor dia 1º de junho, não é? Sim, essas sim. E outras, a nossa próxima revisão do plano de vigilância com coletas de amostras laboratoriais está prevista para esse ano também. A gente vai ampliar as nossas... Ei, acho que tivemos um probleminha técnico aqui, mas já vínhamos encerrando então a nossa entrevista com o Bruno, agradecendo o Bruno mais uma vez pela participação, por todos os esclarecimentos. Para rever essa e outras entrevistas aqui do Ligados Integrados, basta você acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever e compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil. Você também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários ou perguntas para os nossos convidados. Aproveita e se inscreve, que aí você não vai perder nada. E depois do intervalo, como preservar a saúde das aves e não ter prejuízos na hora do abate? Tem reportagem especial sobre manejo. É daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, bom dia. O meu nome é João Leandro Andrade, sou integrado Seara, do município de Pratápolis, Minas Gerais. O agro é tudo. Ligados Integrados, volta já. Estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Eu vou te ajudar. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, mira para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você já vai ter acesso ao link que te leva para os nossos conteúdos e também para as nossas redes sociais. E vamos saber agora como é que fica o tempo aí na sua região nos próximos dias. Quem vai atualizar a gente hoje é a Desirê Brant. Bom dia para você, Desirê. Olá, muito bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Por causa do avanço de uma frente fria, um corredor de umidade se forma entre a costa, entre Paraná e São Paulo, e o interior do Brasil. É por isso que chove entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com acumulados que podem chegar perto de 50 milímetros, especialmente no oeste de Mato Grosso. Por isso que a umidade do solo aumenta no interior paulista, norte do Paraná, ainda Mato Grosso do Sul, Rondônia e especialmente sudoeste de Mato Grosso. Já no centro do Brasil, o tempo segue seco por enquanto e isso deve aumentar cada vez mais o número de queimadas. No próximo período, do dia 12 ao dia 16 de junho, ou seja, ao longo da semana que vem, vai continuar a chover com intensidade na região norte, com 50 até mais de 70 milímetros de chuva no noroeste do Amazonas. Ao longo da costa do Nordeste ainda tem previsão de chuva, porém com menores acumulados. Centro do Brasil volta com tempo seco, inclusive entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no sul do país só tem previsão de chuva neste período no Rio Grande do Sul, mesmo assim com baixos volumes de chuva. E lembrando que você pode enviar vídeos, fotos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Pede a previsão do tempo aí para a sua região, mostra um pouquinho do seu trabalho no campo. O número é 11 97 571 3819. Uma cama de má qualidade pode prejudicar todo o desenvolvimento do lote e comprometer principalmente a saúde dos pés dos frangos. A nossa equipe foi até Itapetininga, no interior de São Paulo, para saber como evitar o calo de patas, um problema que traz muitos prejuízos na produção de frangos de corte. Vamos conferir?
pode até não ser tão popular no Brasil, mas em alguns países é uma verdadeira iguaria. O pé de frango está entre os cortes exportados mais valorizados. Em 2021, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, mostrou que as exportações de carne de frango, considerando os produtos in natura e processados, somaram 4,6 milhões de toneladas, o maior volume já registrado em um único ano. Na lista de compradores, a China lidera o ranking. Os chineses comem o pé de frango como aperitivo. Pode ser apimentado ou até doce. Mas para que os pés cheguem do outro lado do oceano, a qualidade do produto, a cor, a textura e os aspectos higiênicos sanitários são obrigatórios. E é na granja que tudo começa, antes mesmo da chegada dos pintinhos. Os animais precisam acomodar os pés em superfície adequada. Eric, quais cuidados são necessários para garantir a qualidade do produto final? Então, tudo começa na escolha do produto a ser usado como a cama e na quantidade a ser comprada. Hoje a gente trabalha com um mínimo de espessura de 10 centímetros para você ter um bom poder de absorção de umidade. E em Itapetininga a gente usa, na maioria dos produtores, pó de pinos, mas temos outras fontes como palha de arroz, maravalha e casca de amendoim. Após escolhida esse produto e a espessura a ser comprada, a gente entra na colocagem dentro do aviário. Momento em que o produtor faz a montagem da cama no aviário. A gente tem que esparramar e deixar bem uniforme dentro do aviário e tudo se trabalha até então para deixar tudo mais macio possível para o pintinho. A cama ela tem que ser livre de corpos estranhos, macia e seca. Eric, por que a cama de aviário é a parte essencial de uma granja? Bom, a gente costuma dizer que a qualidade da cama é o termômetro que indica como o lote foi criado bem ou mal. Geralmente, quando você tira um lote muito bom, que você conseguiu controlar a ambiência durante todo o lote e saiu com uma conversão, indicadores zootécnicos bom, a cama ela vai estar boa também e o caldo de pato também. Essa é uma cama, por exemplo, foi usado pó de pinos, ela é uma cama de segunda criada e a gente pode perceber aqui que ela está macia, seca, né? A gente pode pegar, ela está seca e sem corpo estranho. Então ela foi muito bem manejada durante o lote passado e durante o intervalo do lote. Então provavelmente o pintinho vai chegar nesse lote que chega hoje, inclusive, muito confortável. Cama pronta, o próximo passo é o manejo de ambiência do aviário. A partir do momento que está feito, ele tem que se preocupar com a montagem de todos os equipamentos para receber o pintinho. A partir daí ele tem que tomar muito cuidado com o manejo de ambiência dentro do aviário. Não pecar pelo excesso de umidade, por exemplo, não pecar por segurar muito o espaço para não comprometer a qualidade da cama. Uma cama de aviário de má qualidade pode prejudicar a saúde de todo o lote, principalmente dos pés das aves. Quais são as doenças mais comuns que acometem os pés dos frangos? O que mais acomete, na verdade, é o calo de pata, que na verdade é polidermatite, nada é que mais um processo inflamatório por ele estar numa cama desconfortável e excesso de umidade. Fora isso, a partir do processo inflamatório, que se forma a partir até umas 2 semanas de idade do pintinho, quando fica uma abertura inflamatória, ele pode acabar acarretando na entrada de outras doenças, como por exemplo a artrite. Os primeiros 21 dias de vida dos pintinhos são fundamentais para o desenvolvimento sadio dos pés. O calo ele se forma até entre a segunda e a terceira semana do lote. Ele acaba formando um processo inflamatório, ele acaba ficando avermelhado. E depois, ao decorrer do lote, quando a ave vai ganhando mais peso, ela vai tendo mais atrito com a cama e isso vai piorando. Para evitar a formação dos calos de pata, o produtor precisa intensificar o manejo da cama, com o apoio de um rastelo. O rastelo nada mais serve do que você tirar a parte que umedece em cima, jogar ela para baixo e trazer a parte seca em cima para ele misturar, para não ficar uma cama muito úmida. E a manutenção ela é feita mais ou menos de quanto tempo? O ideal, a gente acaba mexendo na cama todo dia, até os 14 a 21 dias, dependendo da necessidade do lote. O produtor também conta com assistência técnica e preventiva da equipe de especialistas. Antes da saída do lote, o extensionista responsável pelo produtor, pelo núcleo, ele vem fazer a conferência do produtor, faz uma análise que é conferida lá dentro do abate depois. E no momento do abate, cada pé de frango é avaliado individualmente. No frigorífico a gente tem uma linha de abate no caso, então ele acaba entrando um frango de cada vez. Por isso, a gente consegue separar todo o lote que sai de cada integrado até o próximo lote estar entrando dentro da linha de abate. Com isso, a gente consegue fazer a avaliação de frango por frango. Então, toda a carcaça dele é avaliada
e os pés também vão ser avaliados nesse momento, podendo separar o que pode ser aproveitado para produto, para chegar até a mesa do consumidor, e também está fazendo a remoção do que de repente seria impróprio para virar um alimento. Após essa avaliação, o produtor tem a certeza de que entregou um lote em boas condições, mas também vai ser informado caso precise melhorar o manejo dos próximos lotes. Em cima de todo o lote entregue por um produtor, é feito o percentual de pés que tinham uma condena por calo, por podermatite, o que não daria para ser aproveitado. E esse percentual ele chega até o produtor através da remuneração do lote dele. Muitas vezes, se o lote tem muita intercorrência ou o lote está muito bom, esse produtor também recebe o feedback pelo técnico dele, que traz essa informação para garantir que ele saiba que o procedimento dele está sendo bom ou que ele precisa melhorar alguma coisa. E mais cedo aqui no programa eu disse que hoje nós falaríamos sobre a exportação de carne suína para a Coreia do Sul. O nosso entrevistado teve um pequeno imprevisto, então a gente vai remarcar a entrevista. De toda forma, amanhã tem um conteúdo especial falando sobre exportação de carne suína para a Coreia do Sul. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas já sabe que amanhã a gente se encontra a partir das 11h30 da manhã ao vivo na tela do Canal Rural. Vem aí Planeta Campo e depois tem Mercado e Companhia hoje comigo, então te espero daqui a pouquinho. Até mais! Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.